Gente, eu não vou ministrar essa noite sozinho. Você sabe, a gente está numa série chamada Avivamento. E como todos os outros dias, a gente tem feito em forma de talk, em forma de conversa, em forma de compartilhar da palavra, né? Então a gente tem trazido pessoas para que possam somar, enriquecer com a gente. E hoje não é diferente. E eu quero chamar aqui, com muita alegria, quero que vocês recebam uma salva de palmas, essa pessoa que o Senhor tem nos dado, essa irmã, o Senhor tem nos dado, Carol Ribeiro, vem cantando e rodando, como diria Silvio Santos, em nome de Jesus, amém. Vem para cá, esse casal cheiroso, esse casal bonito também, abençoadíssimo, que nos abençoa demais, né, a nossa comunidade. Se você concorda comigo, uma salva de palmas pela vida do Gui e da Júlia, amém? Aleluia. Pode sentar, que a gente vai sentar também. Amém, 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 amém. Tá feliz? Tá, Ricardão, felizão? Tá mesmo? Que bom, cara. Aleluia, o Senhor é bom. Nós estamos numa série falando sobre avivamento. E eu peço para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Tem aguinha? Tem aguinha? Aguinha? Tem? Fica com você. Eu tenho a minha aqui. Quer canequinha? Nossa, aqui você não sabe o que tomar nessa caneca aqui, sabe? Esse aqui é muito chique, essa água na caneca. Isso aqui é ungida. Nós estamos numa série. Se você perdeu alguma coisa, recomendo, volta lá no canal do YouTube da igreja. Além de se inscrever, dá um like, o joinha, ativar o sininho. Esqueci de alguma coisa? Obrigado. Eu não sou tão acostumado com isso. Né? Volta lá, você pode assistir, você pode participar com a gente inteirado, né? Você não perder nada. Eu tenho uma apresentação aqui, e eu vou usar para a gente retomar, relembrar, né, algumas coisas, do que a gente já falou, do que nós já falamos. Queridos, eu creio essa noite que o Senhor tem uma palavra para cada um dos nossos corações. O Senhor tem uma palavra para mim e o Senhor tem uma palavra para você, amém? Você não veio aqui para consumir mais algum conteúdo gospel, não. Você não veio aqui para receber mais algumas informações e você ficar um pouquinho mais informado sobre as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas acerca do reino de Deus. Não, você não veio para cá. Você não veio para cá não, deixa para lá. Você não veio para cá para entregar para o Papai Noel ou o Papai do Céu uma listinha, uma cartinha de pedidos. Nós cremos, nós temos esperança que o Senhor tem respostas, que o Senhor tem milagres, que o Senhor tem socorros sobre a nossa vida. Quem pode testemunhar acerca disso? Quem já experimentou socorros e milagres? Erga a mão bem alto, assim, faz tralalalaô, assim, isso, aleluia. Todos, acho que a maioria podemos testemunhar que já experimentamos do Senhor milagres, socorros, provisões, respostas, alguns encontros, alguns toques do Espírito, com certeza sim. Sabe, o nosso ajuntamento, ele não tem como prioridade, primeira pauta exatamente isso. Nós viemos primeiro numa assembleia solene, ou seja, num ajuntamento nosso do corpo de Jesus, agora, não só reunido com essas 100 pessoas aqui, mas reunido com muitos crentes aqui em Santo André, São Paulo e Brasil e mundo, que num domingo à noite, exatamente agora, eu tenho amigos, irmãos de outras igrejas, se eu ligar para ele agora, talvez ele não atenda, mas se ele atender, ele vai falar assim: seu mala, que está ligando no meio do culto, estou no meio do culto,
amigos pastores, que se eu ligar agora para ele no celular, ele vai falar, cara, que você está ligando, eu estou pregando, por que você está fazendo isso? O que eu quero dizer? Nós estamos juntos com muitos irmãos, reunidos em primeira pauta, para celebrar aquele que vive, adorar aquele que é digno, bendizer o seu nome, amém? Essa é a primeira pauta. Sabe, e como um vestiário de jogo de futebol, o nosso jogo não é agora, é amanhã, é segunda-feira. Como num time de futebol que jogamos então o primeiro tempo, a semana inteira nós estivemos ali na partida. Então viemos agora como no vestiário, a gente se junta, para trocar o uniforme, para respirar, para revigorar, tomar aquele Gatorade, ouvir instruções do técnico. Agora, essa semana nós vamos jogar assim, nós vamos fazer desse jeito, você vem para cá. O Senhor nos reposiciona, porque às vezes as tribulações, as dificuldades, as irritações da vida, as doenças, enfermidades, as ansiedades, às vezes nos tira de lugar, nos tira de foco, mas o Senhor vem e nos reposiciona novamente, para voltarmos para a partida. Então esse é o nosso momento de recebermos do Senhor também orientações, amém? Glória a Deus. E eu creio que nós vamos ministrar acerca de um assunto específico, mas eu creio que cada um de nós, o Senhor quer falar de forma também muito específica. Eu quero receber dessa palavra, eu quero receber a instrução desse general, amém? Quantos estão acompanhando as notícias de Israel? Levanta a mão assim também, deixa eu ver, glória a Deus por essa igreja bem informada. Você sabe, ali o mundo está em guerra, Israel está em guerra. Se você tem acompanhado as notícias, deixa eu te dar uma frase, eu não sei se você sabe, mas guerra é guerra. Guerra é guerra. Eu lembro de uma composição, de uma música de um amigo, de anos atrás, e na música ele dizia assim, sabe, vestindo roupa de shopping em campo de guerra. Com roupas de astronautas, andando na terra. Em tempos de guerra, roupas de guerra, armas de guerra, cânticos de guerra, postura de guerra. Eu vi um Reels de um brasileiro, lá em Israel, ele na praia, no mar, tomando banho de mar. Não sei se alguém chegou para alguém, falou, tinha que ser brasileiro mesmo. Ele falou, gente, vou ficar trancado no hotel? Eu perguntei para os israelenses aqui, tem perigo cair míssil no mar? Ele falou, não, só cai lá nos prédios. Eu falei, então eu vou tomar um banho de mar, que é mais seguro, já que eu estou aqui, vou curtir um pouquinho esse lugar que é caro, o hotel, então, já que eu estou aqui, tinha que ser brasileiro, Mas, enfim, em tempos de guerra, os alarmes tocam, as sirenes tocam, os alertas, as posturas, as famílias lá em Gaza, elas não estão preocupadas com o próximo episódio da série favorita delas. Elas estão preocupadas em não serem abatidas, em fugirem, em se reposicionarem. E essa série tem a tratativa de nos posicionar, nos lembrar do tempo em que nós estamos vivendo, do momento em que nós estamos vivendo. A série Avivamento fala então, a gente está falando sobre o grande e último avivamento prometido sobre os cristãos, sobre a igreja, os filhos de Deus. Então nós estamos lendo a partir de Mateus 24, cenários que vão dando sinais que esse grande e glorioso dia está chegando, um avivamento que antecede a vinda do Senhor Jesus. Muitos estão nesses dias de rumores de guerra, de catástrofe, meu Deus, são profecias se cumprindo, pastor? Sim, são profecias se cumprindo. Muitos estão preocupados, a volta de Jesus, Jesus está voltando, mas deixa eu te falar, que antes de Jesus voltar, tem alguns acontecimentos importantes, que você também precisa participar, e não ser pego de surpresa. E Jesus, ele vem voltar uma igreja, ele vem buscar, ele volta para buscar uma igreja viva, avivada. Amém, igreja?
Onde estão os vivos? Amém? Amém, amém. Pastor, aonde está falando isso? Joel 2:28. É uma profecia. É uma profecia poderosíssima. É uma profecia sobre as nossas vidas. E vai se cumprir. Gui, Joel 2 já se cumpriu? Em plenitude não, em parte sim. Amém. Obrigado, obrigado. Você começou brilhantemente essa participação. Né? O pastor Regis citou aqui, Joel 2:28, já aconteceu, sim, já aconteceu. O reino já está entre nós, mas ainda não. O céu já tocou a terra, mas ainda não. Joel 2:28 já aconteceu e ainda não. O Espírito já foi derramado sobre toda a carne, sim e ainda não. Já aconteceu em partes e acontecerá em plenitude. O que está prometido, o que está profetizado. E nós estamos nos posicionando. O teor da mensagem é um despertar para as nossas vidas. É um despertar. Nós estamos usando Mateus 24 como um pano de fundo, mas o teor, o nosso objetivo é Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Desperta você que está dormindo. Desperta, porque o Senhor está chegando. Amém? Amém mesmo? Amém. O Senhor é bom. Então nós falamos, vamos lá Marquinho, nós falamos então que, o que é avivamento? Avivamento é a cura da noiva, avivamento é a igreja voltando a ter vida. E como que a igreja é avivada? Como que a igreja é curada? Com pessoas curadas, com pessoas avivadas, com famílias avivadas. Essa igreja vai se tornar avivada, à medida que isso acontecer conosco, em nós, a partir de nós, amém? Então nós colocamos ali também características sobre, que vão dizer sobre esse avivamento, e nesse avivamento, algumas características são famílias restauradas, né? Malaquias capítulo 4, a profecia de Malaquias capítulo 4, os pais, o coração dos pais voltados aos filhos, dos filhos aos pais, famílias fortes, famílias restauradas. Outra característica, que é de Joel 2:28, crianças cheias do Espírito Santo, profetizando, amém? Outra característica, haverá testemunhas, pregando, anunciando, preparando o caminho do Senhor. O movimento de avivamento desse grande último dia é marcado por um grande movimento de pregação do Evangelho. Pastor, como é que eu sei que se eu estou avivado? A sua vida está muito motivada, muito empolgada a pregar o Evangelho. Pastor, como é que eu sei que eu estou morrendo? Ou talvez eu já morri, esqueci de deitar. Quando você não tem ânimo e vida para testemunhar as obras do seu Deus. Amém? Então você precisa de avivamento. Outra característica, Mateus 24, falsos profetas estarão nesse período, fortemente pregando um falso evangelho. E isso mostra para a gente, fala para a gente, então, o que me chama a atenção e é o que nós queremos falar essa noite. Então, se vai haver falsos profetas no nosso meio, é porque o verdadeiro profeta vai estar muito evidenciado. Porque nada melhor para evidenciar o falso do que o verdadeiro e vice-versa. Amém? E nós tratamos aqui, por que o avivamento tarda? Por que tarda o avivamento? Porque isso não está acontecendo? O primeiro motivo é graça e misericórdia de Deus. Mas Deus não quer que isso aconteça, Ele quer muito. Mas quando isso acontecer, vai antecipar os últimos dias. E então Ele tem dado graça e misericórdia e tempo para que se arrependam e para que a gente volte os olhos para Ele. Outro motivo, porque tarda o avivamento,
Distrações. Esse final de semana, Francis Chan, um grande pregador, pregou aqui no Brasil, e a pregação dele foi: essa é a geração que menos ora, porque é a geração que tem a mente mais ocupada. Distrações. Porque tarda o avivamento? Lucas 21, 34. Como nós podemos promover avivamento? Como, pastor, eu posso promover avivamento dentro de mim? O que precisa acontecer, pastor, para eu ser uma pessoa avivada? O que precisa, pastor, acontecer para minha família ser avivada? O que precisa então acontecer para minha igreja ser avivada, minha cidade, meu país ser avivado? Oração é a única maneira que aviva um coração quase morto. Só a oração. Diga comigo, só. Não. Eu estou gritando aqui, pelo amor de Deus, grita também. Só a oração vai avivar o meu filho. Eu sou uma mamãe muito diligente. Eu sou um papai muito cuidadoso. Eu prego para o meu filho, eu levo meu filho para o Pro Saber, eu levo meu filho para a escolinha, eu levo meu filho para a igreja, eu fico em cima do meu filho. Filho, você não vai assistir Netflix, filho, você não vai assistir cinema, filho, você não vai assistir filme de terror, filho, você vai ficar aqui com o papai, a gente vai para a igreja, filho, papai vai cantar, papai vai orar, papai vai pregar, fica aqui do lado vendo. Seu filho será avivado à medida que ele orar. Seu filho será avivado à medida que ele conhecer o Senhor. Pastora Carol, tem Espírito Santo mirim? O mesmo Espírito Santo que te ensina a orar é o mesmo Espírito Santo que vai ensinar ele a orar. O mesmo Espírito Santo que leva você a ter fome no Espírito pela presença de Deus é o mesmo Espírito Santo que vai levar o teu filho a ter fome pela presença de Deus. O mesmo Espírito Santo que queima teu coração, que traz lágrimas, que traz arrependimento dos seus pecados, é o mesmo Espírito Santo que vai trazer lágrimas e arrependimento para uma criança. A palavra e a profecia é jovens e velhos, crianças, toda a carne sendo avivada pelo Espírito. E só a oração. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam avivados com o Espírito Santo. Pedro e mais 120 pessoas se juntam no Sinédrio, e eles não ficam cantando, e eles não ficam lendo a Bíblia, eles não ficam vendo o vídeo do Luciano Subirá, eles não ficam vendo o vídeo do Bill Johnson, eles não ficam assistindo YouTube, eles ficam orando. Só a oração traz avivamento. Pastor Registon, Pastora Dani, como a igreja viva vai ser mais viva com oração. E nós queremos nesses dias, nessa série, passar um memorando para que cada membro dessa casa se comprometa a orar mais, porque nós queremos avivamento, vida de Deus correndo entre nós. Quem concorda? Levanta a mão. Não para mim, mas como um ato de fé diante do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a vida da sua igreja? Levanta sua mão. Como dizendo ao Senhor, eu quero isso para a minha vida. Você não quer, Ricardo? Levanta a mão. Fica com ela levantada. Isso, obrigado. Você quer, Wellington? Obrigado. Com seus olhos fechados, diga ao Senhor, Pai, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha família. Eu quero isso para a vida da minha igreja. Nós queremos, Senhor, faça isso. Eu quero te encorajar, peça isso ao Senhor em oração. É a sua oração nessa hora. Peça em oração, Senhor, faz isso com a minha casa. Faz isso, me ajuda, eu não sei. Senhor, eu não tenho. Pai, meu coração está triste, meu coração está pesado, meu caminho está difícil. Mas a tua palavra diz que há socorro em ti, há o avivar em ti. Nós queremos viver isso nessa casa. Espírito Santo, nós estamos nos comprometendo diante do Senhor a orar mais, a buscar mais a tua face. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Pai, obrigado, Senhor, por essas pessoas que se comprometem contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos nesses dias assinando um memorando, nós estamos comprometidos com isso. E aí eu quero lembrar você uma pregação do pastor Registon de anos atrás, e a gente já vai entrar no nosso talk. Uma pregação do pastor Registon, não sei se todos se lembram, de alguns anos atrás, a gente estava ainda lá no outro prédio, e ele pregou sobre o navio de guerra. Quem se lembra disso? Nós não estamos construindo um navio de cruzeiro, onde 10% estão lá embaixo trabalhando, para que 90% esteja na piscina curtindo e consumindo. Nós não acreditamos nisso. Nós estamos construindo um navio de guerra, e no navio de guerra, todos estão preparados para a guerra, todos estão apontados para a guerra, amém? No navio de guerra, agora, você deve ter visto, Estados Unidos mandou para Israel o maior porta-aviões, né, que existe, com 90 caças, todas as armas, todos os mísseis, todos os aviões estão apontados para o inimigo, amém? É o que nós queremos fazer. Então essa série é para despertar a gente, essa série é para nos apontar, nos posicionar para algumas coisas. E aí nós então já falamos sobre essa característica do avivar de Deus, nos levando a pregar, testemunhar o Evangelho. Falamos muito sobre a ferramenta da internet. Falamos então também sobre os kids, as crianças cheias do Espírito Santo. Falamos então de famílias que promovem encontros com o Senhor. Igrejas que promovem encontro das crianças com o Senhor, como é importante. Então o Viva Kids não é a creche Kids, para que os papais possam assistir o culto em paz, e as crianças não nos atrapalhar aqui no auditório, enquanto nós cantamos, pregamos, etc. Eles estão lá, sendo pastoreados, discipulados, ensinados. Lá está acontecendo a oportunidade para promover encontros dessas crianças com o Espírito Santo, com o Pai de amor. Nós falamos de tudo isso, e hoje nós vamos falar então sobre o profético, sobre o verdadeiro profeta. Já que vai haver falsos profetas, nós vamos falar então do verdadeiro profeta, sobre a oração e etc. Amém? Glória a Deus. Abra aí Mateus capítulo 24. Verso 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Até aqui tá bom. A gente vai ler mais conforme a gente for conversando aqui. Gente, e para iniciar, falando sobre, então, esse cenário de Mateus 24 e do grande avivamento, quantos desafios o Evangelho tem encontrado exatamente agora. Você é malandro, você é malaco, você é espiritual, você é antenado, você poderia estar aqui comigo, falando junto comigo aqui, e a gente poder estar juntos. Quantos desafios nós temos para o Evangelho hoje? Nós podemos citar a apostasia, pessoas abrindo mão da fé, na verdade a palavra apostasia é a palavra mais aproximada ali com divórcio. Pessoas estão se divorciando do Espírito Santo, da vida de Deus. Nós temos o humanismo ali encharcando, enchendo as igrejas. Eu não sei se você gosta de cantar, se tem na sua playlist quando você está lavando louça, ou limpando a casa, lavando o banheiro, se você gosta de ouvir aquela canção que diz que você é a casinha favorita de Deus. Eu não sei se você, mas acho que não, né? Se você é membro da Igreja Viva, acho que você está protegido e liberto contra esse evangelho, né, que vai dizer que você é a menina dos olhos de Deus, e toda a obra de Jesus
Você é o centro da obra de Deus. Quem já ouviu esse evangelho? Quem já esbarrou com ele aí na internet, em algum lugar? Né? A coisa mais importante desse culto aqui é você. Né? Existe um falso evangelho pregando isso agora, nesse exato momento. Então nós temos muitos desafios, as ideologias, né, vindo com muita força sobre a humanidade. Gui, eu estava vendo uma matéria, um mini doczinho, né, como o Gideon gosta de falar, um mini documentáriozinho assim, falando o quanto Estados Unidos já está muito avançado nas suas ideologias, né? Então, olha só, na CNN, uma mulher, né, ela era uma especialista lá, na CNN americana, na TV, ela estava dizendo, né, nós odiamos o seu Deus e odiamos a sua Bíblia. Ela estava dizendo a plenos pulmões, em TV aberta americana, que a Bíblia é uma grande baboseira, e que essas ideologias, então, eles dizendo ali que nós odiamos, palavras de ódio. Então, ótimo, assim, claro, Mateus 24 precisa se cumprir, vocês serão odiados de todas as nações, é a profecia para nós, sabemos disso, mas as ideologias vêm com força também para misturar, e nada pior do que algo misturado, né? Me ajuda aí que eu vou tomar uma água. Esse é um desafio, né, do evangelho para esses dias, né? Porque eu lembro de alguns anos atrás, a gente estava no período do PG, estudando livro por livro, né? E em Timóteo, Paulo fala que a igreja é o baluarte da verdade. Então existe uma verdade. Em dias como hoje, fala que, poxa, não existe uma verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu Deus, cada um tem sua forminha de viver, a sua forminha de estar feliz. Isso que é importante. Só que na narrativa do evangelho, cara, isso não funciona. Porque se existe um Deus criador de todas as coisas, existe um pecado que derrubou, que caiu todas as coisas, existe uma redenção para todas as coisas, poxa, não tem espaço para isso. E a dificuldade não é exatamente o mundo falar isso, é quando a igreja fala isso. É quando a igreja abre mão dessas verdades, fala assim, poxa, não vamos ser tão duros assim, não vamos ser tão absolutos assim, sendo que a Bíblia, ela é assim. A Bíblia é radical em algumas coisas. A Bíblia é extrema em várias coisas. Ele fala que sim e é sim, que não é não. Então a gente encontra esses desafios, porque não só fora da igreja há esse tipo de mensagem, mas dentro das igrejas também existem essas mensagens. E às vezes, se a gente se distrair um pouco mais, cara, a gente cai nessa e a gente está vivendo algo diferente do Evangelho. O Evangelho é a coisa mais importante. Eu vi o pastor Adi René Kivitz, da IBAB, se retratando, enfim, porque ele polemizou tempos atrás, numa pregação, dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada, e aí, enfim, viralizou e polemizou demais, e numa outra oportunidade agora mais recente, eu vi ele numa espécie de retratação, ou numa melhor oportunidade para explicar o que ele queria dizer, e de fato, em aspecto, ele tem razão, no sentido de que a gente precisa... a mensagem ela precisa ser moderna, ela precisa estar atual na linguagem de que ela é comunicada, mas que na essência do evangelho ele não se modifica, ele se mantém, e às vezes, e por muitas vezes, em muitos aspectos, se não quase todo, ele é radical, ele é extremo. Só contribuindo que você está falando, desculpa. Pode continuar. Exatamente, né? O comunicar do evangelho, ele vai mudar, sabe? O comunicar, cara, é essencial. Eu lembro de os moravianos, né, eu sempre cito esse povo, eles faziam mensagens cantadas, porque é muito mais fácil você lembrar de uma música, das músicas que a gente cantou hoje, durante a semana, do que talvez os versículos. Então, a beleza do evangelho, da palavra de Deus é essa. Cara, tem várias formas de ser comunicado. Tem várias formas de falar aos corações das pessoas, sabe? Mas a essência sempre é a mesma. A essência é o Cristo. É o Cristo que venceu, é o Cristo que está voltando, é o Cristo que salvou, que amou cada um aqui, sabe? E que tem um jeito certo de viver.
se tem um Deus, criador de todas as coisas, tem um jeito de viver. Amém? Não está aberto a negociações, não é uma democracia o evangelho. Amém? É monarquia, né? É um rei, né? Soberano. E, bom, e por aí a gente continua falando dos desafios o relativismo, acho que é um desses, né? Que você já citou, na questão de a gente vai relativizando, né? E o mundo está assim. Eu vi um anúncio esses dias na internet, e era foto várias fotos, né, de um Fusca, e o anúncio era: vendo Porsche Cayenne, né, 690 mil, ano 2016, tal. Ele nasceu Fusca, mas se sente um Porsche. Por dentro ele é um Porsche. Dizendo que, ou seja, era uma brincadeira do mundo, do tempo que nós estamos vivendo, onde vai se relativizando tudo, né? E nada é absoluto. Se nada é absoluto, então o evangelho ele encontra esse desafio, porque dizer que pecado é pecado, mas a gente pode dizer que é pecado na sua ótica, e não na minha. Na minha não é pecado, e aí relativizou, então a gente não tem a verdade, né? O cerne da verdade, e Cristo, ele vai dizer: eu sou caminho, verdade e vida. Então, se nele não há verdade, a verdade está em muitos lugares, então o Cristo, ele não é o centro. Então a gente vai encontrar, mas quando a gente vai para Mateus capítulo 24, a gente encontra, nesse aspecto de desafio, alguns cenários. E eu queria que a gente começasse por aí alistando esses cenários. E o primeiro deles, a gente fala desses falsos profetas, né? Para começar, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são textos essenciais para a gente, porque é Jesus falando sobre a sua volta. Então isso é um texto especial, porque é o próprio Cristo falando do dia que ele vai voltar. E essa é a maior das profecias. Se a gente vai falar sobre o cenário profético, não tem nada mais importante do que falar sobre a volta de Jesus. Essa é a maior das profecias. Sabe? E hoje a gente tem um tipo de palavra, né, nesses dias, muito do conforto. Eu lembro ali em Atos, tem uma passagem que chega um profeta, Ágabo, né? Ele pega o cinto de alguém lá, ele se amarra e fala assim: ó, o dono desse cinto vai acontecer isso aqui, essa pessoa vai sofrer. E o dono desse cinto é Paulo. Se esse profeta hoje em dia falasse isso para alguém, a gente ia se juntar e falar assim: é isso aí, gente, vai acontecer isso. Então vamos orar para Deus livrar essa pessoa. Vamos orar para Deus livrar das cadeias, dos problemas, das dificuldades, para o Senhor dar livramento. E o que acontece ali no contexto de Atos? Eles oram para Deus dar força para que Paulo enfrente todas essas coisas. Paulo chega numa cidade e é apedrejado. É apedrejado e assim, no contexto, não é uma pedrinha que você joga numa pessoa, talvez seja uma pedra para esmagar a sua cabeça. Sabe, a igreja se reúne ao redor dele, ora, ele levanta, para mim, ele ressuscita naquele dia, e ele volta para a cidade. Porque ele não está fugindo do problema, ele não está correndo para o conforto, ele está fugindo para onde Deus quer que ele vá. Ele está correndo para o problema. Tem uma cidade que odeia cristãos. Poxa, onde eu preciso ir então? Para a cidade que odeia cristãos. Porque ali precisa dessa mensagem. Sabe, há 1 ou 2 anos atrás, as tropas americanas saíram do Afeganistão. Poxa, e lá virou um caos para todo cristão que existia lá. Já era ruim, mas lá, poxa, como chama? O Talibã dominou lá. E algumas agências ali que cuidam de cristãos perseguidos, eles falam assim: poxa, vamos resgatar quem quer ser resgatado, vamos dar dinheiro, alimento, que for preciso, mas vamos socorrer eles. E os cristãos lá falam assim: nós não queremos ser resgatados, porque o Senhor nos preparou para esse dia. Uau. O Senhor nos preparou para brilhar no dia mais escuro. Amém. Orem por nós, porque o Talibã vai sonhar com o nosso Deus e eles converterão. Uau. Amém. Cara, eles não estão fugindo. Eles não estão correndo para o conforto. Pelo contrário, eles estão correndo para o confronto.
Eu lembro do pastor da Elevation, né, falando assim, em inglês funciona melhor, né, que o evangelho não é um playground, é um battleground, que é um campo de guerra. Não é um lugar para crianças se divertirem, não é um lugar para a gente estar ali a passeio, não, pelo contrário, é um lugar de guerra, é um lugar de confrontos, é um lugar de desconforto. Eu lembro que alguns anos atrás, né, o pastor Júnior, a gente estava falando sobre PG, sobre ministração, e ele falou assim, no PG, quando você for ministrar, você pega a pior cadeira, porque evangelho é desconforto. Ministrar é desconfortável. Não é sobre um lugar, quando você pode, quando você quer, quando você tem as melhores condições. Pelo contrário, às vezes é exato o oposto. Nas piores condições, nos dias que você não quer, sabe, naquele culto de oração que, poxa, tudo deu errado e você não queria estar lá. Não é o melhor culto que você vai? Cara, é isso. Sabe, e tem muito forte hoje, uma mensagem de conforto. Poxa, não é para você, então tá tudo certo, Deus entende. Poxa, o Deus que sacrificou o seu filho, entende que você está desconfortável com isso. Rapaz, Entendi. é difícil, né? Entendi. Que às vezes é desconfortável, né? Então o melhor caminho do evangelho não é procurar uma igreja mais confortável para mim. Deixa pra lá. Amém, tá bom. Cara, você tocou num assunto muito importante. Acho que essa infantilização do evangelho. De meninos, né? De bebês que precisam ser amamentados. Na verdade, não é um problema talvez só nosso. Desde Paulo ele vai falar, eu queria dar alimentos sólidos e vocês estão no leite raso ainda, né? De uma igreja que se recusa a crescer. Eu lembro de anos atrás, vocês são muito novinhos, o Thiago não vai lembrar. Brasil foi, anos 2000, né, fortemente invadido. Quem lembrar, levanta a mão. Fortemente invadido por uma onda de teologia da prosperidade. Quem lembra? Tinha que ser, né, tinha que ser próspero. E campanhas e mais campanhas, e campanhas e mais campanhas, né, de arrecadação de dinheiro e tal. E muitos excessos e muitos problemas acarretaram sobre a igreja, que na sequência desse movimento de teologia de prosperidade, levou a igreja para um movimento de desigrejados. Pessoas feridas pela igreja e machucadas pela igreja e etc. E eu lembro de Juliano Som pregando sobre o bezerro de ouro daqueles dias, né? A prosperidade. E o bezerro de ouro, a raiz só vai mudando, mas desde deserto e êxodo, o bezerro de ouro continua tendo o mesmo fundo, né? Conforto. Só vai mudando a nova roupagem, mas o conforto. E quando a gente olha, você me fez lembrar de Jesus, né? O apóstolo Pedro, não vá para a cruz. Não vai para o confronto, você vai morrer. Fica, né? Para trás de mim, Satanás, né? Você não fala das coisas do alto, fala daqui. Amém, cara. Glória a Deus. E aí a gente vai então esbarrar nesse falso evangelho, levando a gente para esses lugares menores, né? Esses lugares terrenos. E a gente colocou até no slide ali, dias de Noé. Esse cenário do falso evangelho e o próprio Deus alerta para esse cenário do dias de Noé. O texto, né, Jesus fala assim que os dias da volta dele vão ser como os dias de Noé. Então ele fala para um público que já conhece a história de Noé, então é importante a gente correr lá e dar uma lidinha para ver como eram os dias de Noé. Que era exatamente isso, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, viviam suas vidas normalmente. Só que até que um dia que a chuva caiu. E quando a gente está falando aqui de conforto, né, desse falso evangelho, eu sempre lembro de Lucas 14, que Lucas 14 de Jesus é claro, sabe? Jesus disse o que ele quis dizer. E ele quis dizer o que ele queria dizer. Parece óbvio, mas às vezes não é óbvio. Que ele fala assim, você não pode ser meu seguidor se você não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, negar a sua família, me amar além de todas as coisas. Você não pode ser meu seguidor. Ele é claro, ele faz um corte ali, fala assim, daqui para baixo não tem evangelho, não tem discipulado, não tem discípula abaixo disso.
Sabe, isso traz um temor para a gente. Sabe, como os dias de Noé, alguém está vivendo normalmente, alguém está vivendo, cara, a sua vida normal. Só que Noé, ele está empenhado em algo. Noé recebeu uma palavra, Noé recebeu um estilo de vida de Deus. E alguém vai falar assim, mas Deus, é muito injusto você matar a humanidade afogada, porque não dá para viver como você quer. Não dá. Não dá para hoje, em dias de 2023, viver dessa maneira assim, sendo radical como você está falando. Porque, cara, as coisas mudaram. Só que naqueles dias, Deus olharia para a família de Noé e falaria assim, mas eles conseguem. Eles receberam essa mensagem, a mesma mensagem, vivem nos mesmos dias que você, e eles conseguem. O Senhor pode olhar para a nossa casa e falar assim, mas eles conseguem. Amém. A nossa vida, a nossa casa, a nossa vida pessoal ali, pode ser uma pregação de que, cara, é possível viver uma vida rendida ao Senhor. É possível viver uma vida coerente com a palavra, é possível viver uma vida que exalta ao Senhor, é possível viver uma vida longe das iniquidades, das maldades dessa vida, é possível. Amém. O Senhor pode fazer isso em nós, cara. Cara, isso é essencial. Cara, isso é importante para a gente. Como eram os dias de Noé? Como era lá fora? Pô, lá fora vivia desse jeito. Mas como Noé vivia? Cara, Noé vivia esperando, sabe? Por 100 anos esse dia. Noé permaneceu até o fim. Lembra Apocalipse? Aquele que permanecer e vencer. Aquele lá, cara. Ele vai receber a coroa. A gente consegue, a gente pode permanecer. A gente consegue permanecer por 100 anos, esperando, aguardando esse dia, essa promessa. Amém? Amém. Amém. 1 João, capítulo 4, se você quiser abrir comigo aí, participa com a gente aqui. 1 João, capítulo 4, verso 23. Desculpa, verso 23 não, né? Verso 2 e 3. Que eu olhei de longe aqui. Verso 2 e verso 3 de 1 João, capítulo 4. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E mais um componente desse cenário dos dias de hoje, dos desafios de hoje, que é o espírito do anticristo, que já opera e já está aí, né? E aí até alguém ainda esperando o chip para não colocar a marca da besta. Mas enfim, ainda tem... É o chip ou não, Gui? Desculpa, a minha ignorância, de repente. É uma questão, né? Porque a gente está olhando isso, né? E com medo, né? Ó, já vou deixar claro aqui, tá? Entre nós aqui no final do culto, eu não vou te contar nenhuma novidade, nenhuma curiosidade sobre isso, tá? Não me para falar disso, tá? Tá. Mas a gente está sempre olhando assim, pô, o que é a marca da besta? É o chip? É o Pix? É, sei lá. Mano. Que mais? É uma tatuagem? Pode fazer Pix, não é pecado? Pode, está liberado. Aleluia, ó, 393. Amém, então tá bom. Eu não queria, agora eu vou. Mas é curioso, né? Porque até isso, sabe, as distrações para o lado errado. Sabe, a Bíblia é clara, ela fala que existe realmente isso, que Apocalipse 13 fala mais claramente sobre isso, sobre a marca da besta. Sabe, só que em Deuteronômio 6, Deus está falando da marca de Deus. Como que a gente conhece menos da marca de Deus do que da marca da besta? É incoerente. Qualquer crente tem uma teoria maravilhosa sobre a marca da besta. Tem. Outro dia o Luquinhas ficou em choque, porque eu falei que... Falou, mas o chip vai implantar na mão? Falei, não, cara, você não viu agora a tecnologia que o chip está no relógio. O relógio fica onde? Fica na mão. Ai, meu Deus, já tem... Tô brincando, Luquinhas. Ai, meu Deus, já está na mão, senhor. Já tem a marca da besta, já. Então, tem teorias maravilhosas. Obrigado, Gui, pelo seu comentário. Cara, a gente sabe mais sobre a marca da besta do que a marca de Deus. E
talvez seja menos atraente falar sobre isso, sabe? Talvez seja menos instigador falar da marca de Deus, porque está em Deuteronômio. Pô, quem lê Deuteronômio? Deuteronômio 6, está falando sobre o serviço do sacerdote. Ele fala assim, sobre ter a palavra de Deus sobre sua fronte e a destra. Ou seja, uma maneira de pensar e agir conforme o Senhor. E a marca da besta é exato oposto a uma forma de pensar e agir contra o que o Senhor diz, contra o que o Cristo diz. Então, talvez, hoje, mesmo sem chip, mesmo com ou sem Pix, a gente já tem alguém aqui, alguém entre nós, com a marca da besta, que já está pensando como esses dias e agindo como esses dias, diferente do que o Senhor propôs para a gente. Sabe, a gente está em dias tão esquisitos que parece que falar de coisas espirituais na igreja é esquisito, sabe? E isso é completamente espiritual. O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, vai te dar um socorro. Qual é o Deus que te serve? Pô, é o Deus do dinheiro? Pô, ele vai te dar um socorro. É o Deus criador dos céus e da terra? Ele vai te dar um socorro. É o Deus do trabalho? Pô, ele vai te dar algum tipo de socorro. É o Deus dos relacionamentos? Sabe, sempre nós estamos adorando alguma coisa. Sempre nós estamos pensando em algo e agindo de alguma forma. E é isso que está marcando as testas e as mãos das pessoas. Sabe, então, agora, já está acontecendo. Não é um negócio que vai acontecer, já está acontecendo. Nós estamos já adorando alguém, nós já estamos encontrando algum tipo de Deus, estamos prestando culto a algum tipo de Deus. Mas qual é esse Deus? Bom, desafios gigantes nós temos e acontecendo exatamente agora, com intensidade, à medida que as profecias acerca da igreja, do evangelho e do poder de Deus vão se cumprindo e vão levando a gente para um encontro glorioso, e a gente não pode perder isso de vista. Nós estamos falando do encontro glorioso com o Senhor, do face a face, a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder de vista, discerne que a gente está falando de vida de Deus. A gente não está falando exatamente de puramente escatologia, a gente não está fazendo um estudo do fim dos tempos, a gente está falando sobre vida de Deus. A gente não pode perder isso. A gente sabe que à medida que tudo está se cumprindo, a maldade também está se intensificando, a noite está ficando mais escura, mas é uma bênção. Eu adoro aquele exemplo do pastor, que ele disse assim, quando você vai na vitrine da joalheria, e ele pega aquele colar, aquela pérola, aquele diamante mais brilhante, mais lindo, ele coloca onde? Em cima de um veludo preto, para dar mais destaque àquela joia. Ou seja, a igreja de Jesus será mais gloriosa e mais triunfante à medida que a noite fica mais escura. A gente sabe que isso vai acontecer, a gente está vivendo tudo isso, mas Gui, me ajuda a construir isso em nome de Jesus aqui para nós, a importância de uma comunidade que pensa escatologicamente, que discerne os tempos. Então vira a página, Marquinhos, por favor. Que discerne os tempos. Há uma preocupação nesses dias da gente discernir os dias que nós estamos vivendo, para realmente estar posicionados para esses dias que nós estamos vivendo, né? Como nós cremos no fim, é como nós vivemos hoje, sabe? Então, é uma busca nossa, né, em ser coerentes, como nós cremos. Então, se eu leio lá em Apocalipse 5, que diante do Senhor vai ter povos de todas as línguas, tribos e nações, é importante evangelizar. Amém. É importante anunciar Amém. o evangelho para as pessoas. Amém. Se eu leio lá em Apocalipse e falo, isso é verdade, então Amém. é preciso corresponder. Se eu leio lá em Joel 2, né, que vão ter crianças profetizando, poxa, então o Senhor vai levantar um exército de famílias. Amém. Então é importante cuidar das famílias. Amém. É importante cuidar das crianças. Eu sempre exalto, né, o trabalho do Viva Kids, né, alguns gênios que eu tenho para mim do evangelho, do cristianismo, eles se preocuparam em cuidar das crianças. Por quê? Cara, é essencial. É essencial, cara, e é ali que são atacadas. E da mesma forma, sabe, eu estava ouvindo um rapaz e ele falando assim, poxa, talvez alguns anos atrás,
algum acesso a coisas erradas, era tão difícil, hoje em dia é tão fácil, por um celular, por um computador, sabe? Como será essas crianças quando elas crescerem? Talvez alguns, hoje em dia, a gente, sem ter esse tipo de acesso, tem ambientes tão difíceis no trabalho, né, tão promíscuos às vezes, e como essas crianças vão ser quando elas crescerem? O que elas vão encontrar lá naquele dia? Poxa, e é importante nós sermos coerentes com o que nós cremos. Se nós lemos lá em Mateus 25, que aquele Senhor que entregou talentos para nós, alguma coisa para nossa responsabilidade, Ele vai querer prestar contas conosco? É verdade? Então como nós vivemos? Amém. Ou nós não cremos. Se não crer, está tudo certo. Se não crer, você lê lá e fala assim, não, isso aqui não é verdade, isso aqui, a gente entra aqui em comum acordo, né, e fala assim, poxa, isso aqui, Deus disse isso, mas Ele não quer dizer isso. Então, beleza. Então, vamos viver de maneira diferente. Mas se Deus disse o que Ele quis dizer, se Ele disse exatamente aquilo, cara, então isso é importante. Cara, então hoje, como nós cremos naquele dia, no fim, cara, tem que moldar o nosso hoje. Sabe, eu tive esse desafio. Eu vou contar aqui pessoalmente, né? Eu sinceramente, eu achava que sabia muito de escatologia. Eu fui estudar. Aí eu percebi que não sabia nada. E a beleza disso é que depois de, cara, ser honesto com as escrituras, perceber o que Deus realmente queria fazer, ler e reler e ler o que Deus quer dizer, cara, tudo ganhou um brilho diferente. Então os cultos mudaram de forma para mim, virou algo mais brilhante. Nós vamos fazer isso diante do nosso Deus. Amém. Cara, isso aqui é um treino. Amém. Sabe, é um momento de oferta, sabe, Deus vai tomar para si o poder de todas as riquezas. Então esse é o meu momento de treinar para aquele grande dia. Amém. Então eu venho aqui e entrego de maneira diferente. Sabe, as canções, sabe, já pensou nisso? Na presença de Deus lá no céu, sempre tem canções. Então as canções aqui para mim mudaram de forma, sabe, é diferente cantar hoje, porque o que eu creio lá no fim, sobre o final de todas as coisas, cara, mudou o meu hoje. Mudou a minha realidade de hoje. Então, eu vejo que a coerência com que nós lemos e cremos precisa ser evidente para a gente. Amém. Amém. Bom, vamos continuar. Essas mulheres não falam nada aqui. Para conversa. Sabe, se o falso evangelho vai se mostrando, né, no grande avivamento, né, o falso profeta vai se mostrando cada vez mais suas garras. No grande avivamento, o verdadeiro profeta, né, o verdadeiro ambiente profético da igreja vai ficando mais forte, ganhando mais contorno e mais presença, né? E aí a gente tem problemas, porque dentro de um evangelho apóstata, do evangelho morno, do evangelho infantilizado, assuntos como profético acaba ficando em segundo plano, em outra instância, não tem prioridade, não dá like, não dá view, não é tão acessível, porque as pessoas precisam de uma profundidade melhor da Bíblia e da palavra, mas elas não querem ser profundas, elas querem ficar no raso, receber a bênção, né, que elas tanto precisam para o dia a dia, pagar o boleto, e esses ambientes acabam ficando mais para lá, mas ajudando a gente a trazer pauta para nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Júlia, me ajuda nisso assim, eu sei que você tem se esforçado, buscado. Há uma diferença, né? É uma diferenciação, porque às vezes confunde-se, né, o ministério profético, o encargo do profeta com uma comunidade profética, né? Viver isso na nossa vida, né? Vamos trabalhar essa questão, o que é de fato na prática, o ambiente da profecia, o ambiente profético dentro da igreja que não pode morrer. Recentemente eu preguei, né, sobre a voz dos apóstolos, os dois fundamentos da igreja, o apostólico e o profético. A gente deu ênfase lá no apostólico, a gente precisa dar ênfase também no profético. Me ajuda a construir isso, Júlia, por favor. Hoje a gente tem uma busca do porquê não se aprofundar no profético, porque existe uma mentira sobre o que é o profético, achando que é acerca só do futuro. E o profético, ele é aquele que carrega o peso e a manifestação da voz do Senhor, né? Mas tem uma distinção
do profético, né? Do profeta de ofício para aqueles que profetizam. E assim, todos aqui, gente, foram chamados a profetizar, né? Há anos atrás, eu recebi essa incumbência de vocação de profeta, né, entre os 5 ministérios. Então, eu entendo os encargos disso, mas toda a igreja, toda a comunidade de Cristo foi chamada para profetizar. Na Bíblia, a gente tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, os menores a gente classifica também como um livro pequeno, mas os profetas maiores, alguns são livros pequenos, mas o que distingue um do outro é o tamanho da sua revelação. E como a gente... você receber esse encargo, você ser uma pessoa profética, é uma pessoa que abre a sua boca e declara. É uma pessoa que entendeu, que viu, que correspondeu. Ela não guarda para si, ela proclama essas verdades, né? E na Bíblia, a gente tem 2 versículos, né? 1 Coríntios 14 diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom profético. E em Efésios 4 diz assim: ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista de aperfeiçoamento dos santos. Então, essa busca, esse conhecimento, esse crescimento do que esse movimento, esse mover profético, é simplesmente e grandiosamente para a edificação um dos outros. Para que conheçam, para que se preparem, para que tenham discernimento, né? Mas aí existe esse cuidado, né, interligando o que o Guima disse. Nos finais dos tempos existiriam falsos profetas. E a importância de discernir esses profetas é justamente isso, porque as falas vão se tornar vazias, as manifestações vão escorrer entre os dedos. Então, essa é a importância da comunidade entender o que é o profético. Vão existir no nosso meio, profetas de ofícios que nasceram com essa vocação, mas a igreja toda, né, foi chamada a profetizar, a proclamar. Tá. Basicamente, o profeta não é aquele que... A questão da profecia não é o eis que te digo, servo. Não. Tenho uma palavra para você. Veja que prosperarás, ficarás rico, milionário. Nossa, arrepiou isso. Se eu falasse que você vai sofrer, você não ia gostar. Já tá. Às vezes a gente carrega essa confusão da profecia, né? Aquela irmã, aquela senhora que ora e revela até RG, CPF e a profecia, uma palavra do futuro, que vai falar dos nossos destinos, da nossa vida. Mas o profeta e a profecia, a saúde dela, o cerne dela é a capacidade de discernir a vontade, o coração, a voz de Deus. Sim. E reproduzir na terra, né? Esse é o ambiente da profecia e o ambiente profético. Quem eram os profetas? Eram os homens daqueles tempos do Antigo Testamento que ouviam a voz de Deus para corrigir, falar com Israel, falar com reis, falar com os homens aqui. Vocês conhecem algum profeta da Bíblia? Fala um profeta, Well. Nossa, que pânico que é fazer uma pergunta. Neemias, Eliseu, Samuel, Jeremias, Isaías, os profetas da Bíblia, do Antigo Testamento. Isso acontece até hoje, homens e mulheres que discernem a vontade de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus e a comunidade, ela precisa ser profética, não num ambiente que tem um monte de eis que te digo, e um monte de revelação, e um monte de faz fila para o pastor orar. Alguém conhece uma comunidade assim? Né? O profeta, né? O pastor é aquele profetão que todo mundo vai pedir oração para ele. Vejo que essa semana abrirá uma porta de emprego. Sempre tem uma porta para esse profeta, sempre tem umas portas
porta de namoro, porta de desesperado, tem porta de tudo. Então, o ambiente, a comunidade profética não é um ambiente onde só acontece a rodo, é um ambiente de comunidade, onde a voz de Deus ela é audível, onde ela é prioridade, onde ela acontece, a gente ouve ela e a gente segue ela, né? Essa é característica de uma comunidade avivada. Eu quero viver isso. Quem mais quer viver isso? Amém? Queridos, algumas comunidades, eles adoram um coaching. Alguém que vem ali te dizer 5 passos para uma semana incrível para você viver. 5 passos para os seus sonhos serem alcançados. 7 passos para ser mais feliz. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Amém. E muitas vezes a voz do Senhor vem em forma de arrependa-se. Você está errado. Corrija a rota. E se for essa voz, a gente vai ouvir, não vai rejeitar. A gente vai abraçar e vai dizer, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa segunda-feira. Amém? É isso, Júlia? Mas na prática, o que a gente pode fazer para viver a comunidade profética? Assim, só acrescentando, né, nessa comunidade profética. Uma comunidade profética, ela é marcada, ela é visível, que existe um derramamento do Espírito ali, que é uma comunidade sensível, que escuta, sabe corresponder e vive o sobrenatural no testemunho, na vida. E é engraçado que quando eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, cara, isso faz parte da nossa identidade como viva, né? Ali na nossa visão, missão e valores, existe essa busca de viver o sobrenatural e ser um agente de transformação na sociedade. E uma comunidade profética, ela vive isso, né? Ela entende e corresponde, vivendo o sobrenatural, né? Legal. E a prática disso, a gente é muito bom de... Cara, quem aqui já teve muitas palavras específicas para amigos, para pessoas que convivem com você? A gente tem, né? Tem palavras para Carol, já tive palavras para o Reston, para outra Carol. Assim, a gente não é muito bom, às vezes, de saber o que Deus quer para nós. Para nós esse ano, né? Seja honesto e sincero com você. Qual que foi a palavra que o Senhor falou com você no começo do ano? O que Ele ia fazer? O que Ele ia proporcionar? É por isso que é necessário a gente buscar essa revelação do Senhor. Na prática, isso é buscar essa revelação do Senhor. Deus, o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade, né? A gente já reconheceu que um dos nossos pilares aqui nessa comunidade é oração e adoração. Isso é uma prática, isso precisa ser uma prática. Né? A oração, a Ká vai falar um pouco mais disso, mas a adoração não como música, não como soaking, mas alguém que viu e correspondeu, alguém que se curva ao seu Senhor. Isso é adoração. Tá, então uma comunidade que orar não é prioridade, ela provavelmente não será profética. Não será profética. Provavelmente ela será perdida, cega e surda. Ela Sim. precisará olhar para o Instagram para ver o que ela tem que fazer na próxima temporada. Sim. Agora está pintando de preto, vamos pintar de preto. Não, agora mudou o tempo, agora é a época do... Estão voltando aqui para o panfleto, porque dizem que agora o celular não atinge mais as pessoas, e eu vi no Instagram que é melhor a gente panfletar de novo com papel, a gente tem que se mover dessa maneira. Então, uma igreja que se torna cega, surda, e por si só ela não sabe para onde ir, ela precisa ser guiada por outro... É isso? Ela não vai se tornar uma Tá. comunidade profética, e a probabilidade dela de ser corrompida pela uma mentalidade do anticristo é muito grande, porque ela não vai conhecer. É verdade. Aí, como que você vai caminhar para um lugar que você não conhece e nunca viu? Então, é simples e... Porque ela não ouve direto do Senhor, né? Ela precisa que alguém fale para ela. Ela precisa de um intermediário para reproduzir para ela. Ela não se torna uma comunidade profética. Você sabe que é curioso, porque a gente está vindo de um feriadão prolongado, né? E um feriado religioso. E o Ricardo citou a Dutra. Foi um final de semana muito movimentado. Eu lembro que a trabalho, uma época eu pegava muito a Dutra, e nessa época era muitos romeiros, né? Muito gente que
vai colocar muito tempo do seu feriadão para ir até o seu Deus, orar, agradecer, entregar seus votos, né? E eu fico me fazendo uma reflexão, num feriadão prolongado que nós tivemos, e é muito bom descansar, é muito bom lazer, é muito bom, assistir um filme, meu Deus, choveu, né, no feriadão, nossa, que gostoso, né? Mas vale a pena fazer uma reflexão como comunidade de 4 dias, 4 vezes 24, o Wellington foi para lá, ele é bom de matemática, mas alguém com uma calculadora faz rápido essa conta. Hã? Você é boa de matemática, né? Você é crânio. 96 horas nós tivemos. Quantas horas nós gastamos em oração? Quantos minutos em oração? Aí a gente responde o que é que nós vamos viver. 92? Oh, Jesus. Amém. Continua. É isso, né? Não tem mais coisa. E conversando com o Gui, né, falei assim, cara, qual que é a prática disso? Né? A gente acha que existem coisas grandiosas, uma palavra que nunca foi citada. Gente, é o básico e é o poderoso. É oração e adoração. É secreto e é comunidade local. É o discipulado que vai diferenciar isso, que você vai ser abastecido. E a gente fala como discipulado, um exemplo prático, os nossos PGs. Vão nos ajudar nisso, de identificar aquilo que eu carrego, como fazer isso, relacionamento com Deus. A gente acha que são grandes coisas, grandes pregações. Cara, a comunidade local, você está inserido nela. É o seu relacionamento com Deus, é o secreto, né? Tá. Eu amo a palavra devoção, que é amor com disciplina. Amém. E o Senhor é merecedor de todas essas coisas. Então, ou seja, não dá para desvincular uma vida avivada com uma vida de oração. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Está completamente conectado. E a gente tem construído. Eu estou meio de costas, gente. Vocês estão aí? Amém? Vocês estão? Amém. Amém. E eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente é: será que eu e você, essa comunidade aqui, ela está aberta e disponível para o Senhor vir e trazer uma mensagem, trazer uma revelação e a gente se dispor a isso, né? Em Romanos diz que a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos e das filhas. Será que o Senhor pode contar com o meu coração, com as minhas mãos, com a minha casa, com a sua, para depositar uma mensagem e isso não ficar vazio? Manifestar, né? Mas vamos terminar falando de oração, e eu trouxe a Carol exatamente para falar sobre oração, e ela tem liderado o grupo de intercessão da igreja, e eu queria terminar falando mais sobre oração, esse aspecto. Carol, por favor, enriqueça a gente nesse aspecto da oração. A gente estava conversando sobre isso, a identidade da igreja, né? Exatamente. Eu vou ler rapidinho aqui com vocês, Isaías 56, 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui nós temos uma citação de Isaías. O contexto, né, desse capítulo 56, aqui no título da minha Bíblia fala até, está como salvação para os gentios, né? Então, Isaías está recebendo uma palavra, recebendo o coração do Senhor, falando que da identidade, né? Até então não existia a igreja, né? As reuniões, os sacrifícios, eles eram feitos nos templos, né? E depois nós vemos aquela passagem tão conhecida de Jesus se irando, né, no templo. Ele fica indignado com o comércio no templo. E ele faz essa citação de Isaías, fala: minha casa será conhecida como casa de oração. Então, a identidade da igreja está relacionada à oração, né? Então, Jesus não disse: a minha casa vai ser conhecida como casa de milagres, como casa de provisão, como casa de louvores. Então,
A oração, ela é a identidade da igreja. Se uma igreja não ora, ela não é uma igreja. Uma igreja que não está avivada na oração, ela não pode ser considerada, porque o que é identidade? Como a gente vai definir essa palavra identidade? É o que você é, né? Então, isso é muito forte e traz, assim, né? Quando nós começamos a estudar mais sobre a intercessão, entender mais sobre os movimentos de oração, traz um peso, um peso no sentido de responsabilidade, né? De que nós precisamos corresponder, né? E quando nós vamos lendo a palavra e a gente vai discorrendo por várias histórias, momentos chaves na história, né, do povo de Deus, nós nos deparamos com né, eu trouxe 2 histórias aqui que provavelmente todos conhecem, que é a oração de Esther, né, quando o povo judeu, uma parte do povo judeu, eles estavam ali na Pérsia, e Esther se torna rainha, e ela fica sabendo dos planos do povo ser dizimado. Ela se junta, né, em oração, 3 dias de jejum e oração. Ela convoca as suas servas, mas ela convoca também o povo que estava do lado de fora do palácio, né? Ela podia ter feito sozinha, mas a oração coletiva, ela tem muito valor, gente. Ela tem muito valor. E ela convoca, e nós conhecemos essa história, que no final das contas, quando ela se apresenta para o rei, ele estende, né, o cetro para ela e fala, não, tudo bem, seu povo, né, está liberto. E tem também Daniel, né, que é uma história que Daniel era um profeta muito atento, ele sabia, ele conseguia discernir o tempo que ele estava vivendo. Tanto que ele percebe que está dando o tempo da profecia. Né? Jeremias já tinha profetizado, ele conhecia as profecias. E ele fala, olha, está dando o tempo do meu povo ser liberto. Tá para acabar esse cativeiro. E aí o que acontece? Ele podia ter só esperado. Quem aqui está esperando por promessa, gente? Alguém aqui já recebeu alguma profecia e está esperando por isso acontecer? Não foi o que Daniel fez. Né? Daniel jejuou 21 dias. Né? Orou 21 dias. E, no final, ele tem a experiência onde o anjo fala para ele que teve resistência. Gente, mas já não tinha profecia, a profecia de que realmente o povo ia ser liberto. Amém. Por que a resistência, então? Por que Daniel jejuou, orou? Deus, a obra é dele, a soberania é dele, mas a forma que ele escolheu para trabalhar, para se relacionar com a gente, é a gente participando. Então, a história de Daniel também traz uma responsabilidade para a gente, de nós gerarmos o que já vai acontecer. Por quê? A oração, ela é como se fosse um útero, ela gera. Amém. Quem coloca a semente, a fecundação, é Deus. Mas a oração gera. A oração, ela tem um poder muito grande de gerar, e gerando espiritualmente o que os nossos olhos não viam. Daniel não viu as batalhas que aconteceram nesses 21 dias, mas o anjo falou que teve batalha. Então, a oração, ela é um útero e tudo precisa ser gerado na oração. E... Posso continuar? Vai. Não, eu estava pensando, só te interrompendo, estava pensando aqui, duas coisas que passou pela minha cabeça agora aqui. A oração como arma de guerra, Efésios 6, né? Tem toda a armadura do Espírito, mas ele vai dizer que orem no Espírito sem cessar. A oração é uma arma de guerra. Pouco tempo a pastora Carol fez a referência da adoração. Adoração e oração andam juntos, né? A adoração, ela teve uma visão, o Senhor mostrava para ela como prateleiras, e dizendo que as armas não podem ficar nas prateleiras, era isso? As armas não podem ficar nas prateleiras, precisam estar no campo de guerra. Tempos de guerra, armas de guerra, oração como arma de guerra. Como é importante a oração na vida da igreja, na vida do crente, na vida do papai, da mamãe, do filhinho, do pastor, do ministro, do evangelista, de todo mundo. Amém, igreja? Amém? Amém? Por isso nós queremos viver uma vida de oração, uma comunidade que ora, né? Amanhã tem oração, gente, segunda-feira. E outra coisa que passou pela minha cabeça: os profetas todos eram perseguidos. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram os homens que falavam com Deus. Esse modelo de oração que a gente conhece agora, que a gente
não era o usual daquela época do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os discípulos falaram, Jesus ensina a gente a orar, né? A gente não sabe orar, como é que esse negócio de oração Jesus vai ensinar, ali em Mateus 6, e vai ver João Batista, todos eles foram perseguidos, João Batista vai acabar sem cabeça, né? Você quer ter pastor, estou passando por uma luta. O que aconteceu, irmão? Eu perdi o emprego. Queridos, milhões de brasileiros perdem o emprego todos os dias. Pastor, estou passando por uma vitória. O que aconteceu, irmão? Eu fui empregado. Milhões de brasileiros são empregados todos os dias. Que bom que você está nessa estatística também. Estou passando por uma luta. Por que, pastor? Porque o inimigo está furioso. O inimigo está furioso porque eu quero ser voluntário na igreja, ele não quer deixar. Sabe, o inimigo vai se levantar quando a gente resolve orar. Quando a gente vai orar, aí o negócio fica feio mesmo. Aí a gente vai falar de batalha mesmo, né? Desculpa, só passou pela minha cabeça, só para terminar. E é justamente isso que você falou. A gente tem uma dificuldade, gente. Vamos ser franco. É muito fácil a gente ficar 1 hora ouvindo uma ministração ou 1 hora adorando, mas você ficar 1 hora orando, vai perdendo as palavras, a nossa mente começa a ir para outro lugar. É uma disciplina muito, muito difícil de ser praticada. Mas nós, assim como nós, para ganhar músculo, nós vamos exercitando e vai um pezinho, vai aumentando o peso. A mesma coisa para a oração. Nós começamos orando, aí depois nós aprendemos a orar a palavra, depois nós aprendemos a fazer uma oração contemplativa, depois nós aprendemos a fazer uma oração de intercessão. É para isso que nós temos caminhado, né? E a oração, ela está totalmente relacionada aos fins dos tempos, né? A pregação do evangelho e a oração também, né? Em Apocalipse 5, onde o apóstolo João tem aquela visão que a gente ama, inclusive acho que foi falado na semana passada, né? Que os anciãos e os 4 seres viventes, eles começam a perguntar, né? Quem vai desatar esses 7 selos, né? E Jesus, o Cordeiro, é aquele que pode desatar os selos. E quando eles falam assim, ao receber o rolo, né? O cordeiro chega para receber o rolo. Ao receber, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostram-se diante do cordeiro. Então, aquele momento, aquela música que a gente canta tudo, né? Os anciãos prostram-se, ele é digno de tudo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, nesse cenário que a gente canta, que a gente louva, que a gente se emociona, tem a sua oração. Olha que incrível isso. Tinha a harpa numa mão, mas na outra tinha uma taça cheia de ouro. A sua oração importa. A nossa oração, ela está subindo como um incenso, está enchendo taças de ouro no céu. A nossa oração está totalmente relacionada à volta de Jesus. E nós não podemos, o que o pastor Júnior fala muito, não é nenhum e nem outro. Mateus 6:6, fecha a porta do seu quarto. Isso é muito importante, a nossa oração no secreto. Mas Deus tem trazido para a igreja, de uma forma geral, para a igreja, a importância da oração coletiva. Nós precisamos ter orações coletivas. Nós precisamos orar juntos. Todo avivamento, derramar do Espírito Santo em Pentecostes aconteceu a partir de uma oração coletiva. Isso é muito importante. Então, nós precisamos crescer como igreja, né? Então, na segunda-feira, o que nós temos feito para a gente crescer como igreja em oração? Nós temos a oração na segunda-feira, né, online. É um tempo muito poderoso. A igreja precisa entender a importância de participar desses momentos. São várias casas que estão sendo cheias da presença de Deus. Isso é muito poderoso, gente. São casas, são famílias, são os nossos filhos ouvindo a oração, participando. Isso é muito importante. Nós temos o Soaking, né, que é uma reunião de imersão, que a gente gasta um tempinho mais, de uma forma intencional, praticando a oração contemplativa, que é adorando o Senhor, exaltando a beleza da santidade dele. Mas nós temos também um tempo de oração de intercessão, um tempo de oração de guerra. Então o Soaking é muito importante, a igreja participar, né, do Soaking. E logo mais nós vamos ter a nossa sala de oração na Casa Sparks, onde todos são convidados, né? Todos nós somos convidados. Então, que o Senhor nos desperte para essa importância, né, da oração.
Amém, amém. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Sabe, é um chamado de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, sabe? Sempre tem um chamado. O Senhor está chamando homens e mulheres para participar da história de Deus. Sabe, a história de Daniel, Deus quer fazer alguma coisa, mas Ele quer contar com pessoas para oração. Pensa nisso, na grandiosidade disso, para a maior das profecias, que é a volta do Filho de Deus. Ele está contando com as nossas orações. Nós podemos juntos encher uma dessas taças com as nossas orações. A sua casa pode se juntar com cada uma aqui, cada uma das casinhas aqui, e se juntar e enchermos essa taça das nossas orações. Sabe, há um chamado de Deus, há um chamado. Sabe, eu não quero, a intenção aqui não é encher a gente de temores ou de cobrança, sabe, mas da beleza do Evangelho, de chamar pessoas a uma nova vida, ao plano de Deus, sabe? Deus é bom, Ele sempre é bom, e Ele está chamando para essa obra eterna, amém? Amém? Aleluia, sabe, em Malaquias 4:5 fala assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldições, sabe? O final dos dias é marcado por uma igreja brilhante, gloriosa, amém? Uma igreja que ora. Eu amo que Tiago fala assim: Elias era um homem como nós, mas ele orava, essa é a única diferença talvez que nós tenhamos de um profeta. Esse homem orava, sabe? E nós podemos fazer isso também. Nós podemos fazer isso também, sabe? Entenda, é importante entender, Deus ama ouvir a nossa voz, e porque nós não vamos falar com Ele, isso é essencial para nós. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Sabe, quando falamos do fim, né? Quando falamos em escatologia, nós pensamos da forma mais trágica do mundo, talvez, sobre o fim de uma coisa, uma catástrofe, algo que seja um fim, mas um fim ruim. Mas sabe, a linguagem bíblica é de um casamento. Se você percebeu, ano passado eu terminei um noivado. E eu não terminei um noivado com o fim de um relacionamento, sabe? Mas partindo de um estado, de um relacionamento para algo maior, que é um casamento. Sabe, o fim das coisas. Quando falamos em escatologia, não estamos falando sobre destruição de algo, mas sobre um relacionamento mais forte, mais íntimo, mais conectado. E é isso que nós estamos em mente. Porque vamos nos empenhar em oração, porque nós queremos ir num lugar mais alto, nós queremos um lugar mais íntimo, nós queremos um lugar mais profundo, e é nisso que o Senhor está nos chamando, amém? Sabe, e o espírito do profeta Elias fala também sobre dias onde grandes milagres, grandes provisões, grandes moveres sobrenaturais irão acontecer. Quem quer participar disso? Quem quer participar, sabe? Nós estamos em algum nível experimentando curas, nós estamos em algum nível experimentando o sobrenatural, mas nesses dias onde a incredulidade, a maldade será maior, mais intensa, a bondade de Deus vai se intensificar também, o sobrenatural de Deus vai se intensificar também. Quem quer participar desse dia? Cara, eu quero ver umas coisas doidas acontecer. Eu quero que as pessoas se impressionem com o que o nosso Deus pode fazer. Sabe, eu quero chamar aqui pessoas à frente. Quem quer viver isso? Quem quer experimentar isso, sabe? Quem quer experimentar o sobrenatural de Deus mais intensamente? Quem quer experimentar dons de Deus mais intensamente? Quem quer experimentar intimidade com Deus mais intensamente? Sabe, é impossível, não existe uma vida avivada sem a vida de Deus. Sabe, quando penso em avivamento, eu penso quando Deus chega num lugar. E quando Deus chega num lugar, algo poderoso acontece. A cura, a transformação, a sobrenatural acontecendo. Sabe, é isso que o Senhor está propondo pra gente. É isso que o Senhor está propondo pra igreja dele. Algo mais intenso, algo mais poderoso. Aleluia.
Feche seus olhos, ergue suas mãos. Vamos continuar orando, declarando: Pai, nós queremos viver avivamento. Nós queremos viver uma igreja, uma comunidade viva. Pai, que não seja só uma retórica ou uma placa sobre nós, um CNPJ sobre nós, mas uma verdade poderosa, de vida, vida abundante, de novidade de vida, de pedras vivas, de cartas vivas, Pai, em nome de Jesus, de águas vivas. Pai, Senhor, faz essa obra em nós, a partir de nós. Senhor, obrigado por esse tempo poderoso. Obrigado, Jesus, porque nesses dias o Senhor está curando homens, está curando mulheres. Há esperança porque Ele vive, porque Ele é vivo. Há esperança. Pai, obrigado, Jesus. Leva a gente em paz e em segurança para casa. Senhor, ativa, Pai, esse aplicativo, ativa esse modo de oração em nossas casas, em nossas vidas, em nossa rotina. Pai, não deixa o inimigo nos dispersar, nos distrair. Senhor, nós estamos em guerra, Senhor, em guerra, Pai, mas aquele que já venceu todas as coisas está do nosso lado, e maior é o que está conosco do que no mundo está. Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, que cada vida, que cada um vá embora com essa santa esperança de que o Senhor, o Pai de amor, tem cuidado de nós e quer nos encher de vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, nós abençoamos as famílias, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para cada um de nós. Amém. Aplauda Jesus bem forte.